Vamos iniciar a semana à luz do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje vamos falar do capítulo 28, Coletâneas de Preces Espíritas, do Evangelho segundo o Espiritismo. Item 51. Pelos inimigos do Espiritismo. O prefácio. Então, o que acontece quando a gente professa uma religião e a outra pessoa uma outra religião? Quando Jesus nos diz aquela máxima, eu não vim trazer a paz, mas trazer a espada. Ele quis dizer que uma pessoa numa família pode ser católica, a outra pode ser evangélica, a outra pode ser espírita, a outra pode ser budista, e assim sucessivamente. Então, como ele diz, pai vai brigar com o filho, esposa vai brigar com o marido, nora vai brigar com a sogra, e assim sucessivamente. Por quê? Porque eles se consideram inimigos. Eles querem que o outro, cada um diz assim, você tem que seguir a minha religião, que a minha religião está certa. A sua está errada. Não é assim? Por isso, muitas famílias se desfaz. Um vira a cara para o outro por causa da religião. Não consegue conviver em paz. E a liberdade vem através do quê? Da caridade. Aceitar o outro como ele é. Que hoje é aquela religião que satisfaz os seus anseios de conhecer Deus. Pode ser qualquer uma. Não importa. Podemos conversar sobre as religiões, sendo diferentes. Por quê? Nós transformamos aquele outro que processa uma religião diferente da nossa como inimigo. Começa a ver como um adversário. Porque o adversário você pode sentar e conversar com ele. Trocar ideias. O que a sua religião pode acrescentar na minha e a minha na sua? Essa é a liberdade e a caridade que devemos praticar em relação ao outro. E não é só nessa questão religiosa, socioeconômica, política, em tudo. Porque somos seres individuais. Temos histórias de vida diferentes. E vamos ter pensamentos diferentes, necessidades diferentes do outro. E temos nós aqui aprender a conviver com as diferenças. Isso exige o quê? A prática da caridade. Com o outro, ou outro conosco. É assim que a gente vai aprender a convivência um com o outro. Quando Jesus diz, eu não vim trazer a paz, mas sim a espada, é isso que ele quis dizer. Que a gente não aprendeu a conviver com as diferenças. A minha religião não é mais importante que a sua. E aqui dando até uma dica. No próprio YouTube tem um filme muito legal para assistir sobre essa questão, que é o Causa e Efeito. Que tem um evangélico, um padre, um espírita, e eles começam e são amigos. E eles conversam sobre a religião que cada um processa. Numa boa. Então, é uma dica que a gente dá aqui
para as pessoas entender melhor essa situação. Nesse prefácio do item 51, nós devemos estar atentos. Quantas vezes você não ouve que o marido não aceita que eu vou na casa espírita? A esposa não aceita que o marido vá à igreja evangélica ou na igreja católica. A filha resolve, começa dentro da religião, onde os pais praticam, e depois de um certo momento sai e procura outros horizontes. Isso causa um incômodo entre os familiares, entre o grupo social que essa pessoa vive. Então, ela é discriminada. Isso é falta de caridade. E as coisas ficam muito mais pesadas quando o fanatismo chega. E as pessoas, por essa questão, como na Inquisição, tirar a vida uma da outra. E o que nos ensina aqui? Não podemos ter medo disso. Seguimos em frente, seguimos Jesus. Que Jesus não foi religioso. Ele não fundou, não criou e não praticou nenhuma religião. Ele só ensinou o Evangelho. E podemos falar de Evangelho e devemos em qualquer lugar. Por quê? Porque o Evangelho é um pensamento universal. É a lei do amor, a lei de Deus. Tanto ele trouxe o Evangelho, ensinou, praticou durante a sua vida quando esteve entre nós. Também teve muitos problemas para ser aceito. Porque o orgulho e o egoísmo da humanidade ainda é muito forte. E nós continuamos essa briga religiosa em todos os campos de conhecimento. Por quê? Não aceitamos que o outro seja diferente. Quando Jesus diz, amai os vossos inimigos, é para você desejar o bem para ele, fazer o bem para ele, e deixa ele seguir a sua vida. E você segue a sua. Mas agora, se ele for seu adversário, você senta na mesa e conversa com ele. Como no filme que a gente acabou de citar. Causa e Efeito. É um filme espírita. Está aí, disponível no YouTube. Quem quiser assistir. E ver um relacionamento legal, muito, muito gostoso de ver. Os três praticando caridade, sendo amigos e auxiliando as pessoas numa pequena cidade. Olha que interessante. Quando a gente começa a ver esses exemplos, isso nos engrandece muito. Isso muda muita coisa na gente, a gente vai entendendo as lições do Evangelho. Então, vamos refletir se a gente tem algum preconceito contra alguém por causa da religião que ele pratica. E vamos respeitar aqueles que têm um preconceito contra nós. Que esse é o objetivo. Amai os vossos inimigos. Então vamos ficando por aqui. Um forte abraço a todos e um beijo no coração.